mais um confronto direto, mais um jogo importantíssimo para o Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Eu sou Gustavo Bandeira, jornalista e botafoguense, e aqui nesse vídeo de análise pré-jogo eu trago todas as informações sobre o jogo entre Botafogo e Mirassol, jogo atrasado aí pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece hoje às 7h30 da noite lá no estádio Newton Santos. Vamos embora! Bom, começando aí com as informações básicas da partida, o local do jogo vai ser o estádio Newton Santos, como eu falei no início do vídeo, estádio Newton Santos que deve estar bem vazio para o jogo de logo mais, já que primeiro o momento do time é muito ruim, fomos eliminados aí das duas Copas, a eliminação na Copa do Brasil na semana passada para o Vasco ainda está doendo para muita gente e o torcedor não deve se mobilizar para ir nessa partida, até teve promoção de sócios aí para os torcedores do Botafogo, mas dificilmente vai dar mais de 10 mil pessoas hoje no estádio Newton Santos, pelo menos esse é o meu palpite. Também tem a questão do horário, né? O horário ser 7h30 da noite, o horário da partida, é muito ruim, fica muito difícil aí para quem trabalha, para quem estuda, enfim, para quem faz alguma coisa aí durante o dia, chegar no estádio Newton Santos a essa hora, com a hora do rush, fica muito complicado. Então, acredito que não devemos ter um público muito alto no estádio Newton Santos. O torcedor está bem chateado e a hora do jogo também atrapalha bastante. Bom, vamos aí para a arbitragem, né? Segunda coisa que eu sempre falo aqui, a arbitragem é o árbitro Bruno Vasconcelos da Bahia, Federação Baiana aí. Ele tem 35 anos de idade e apitou apenas um jogo do Botafogo na sua carreira, que foi a derrota para o Capital na terceira fase da Copa do Brasil desse ano, 1-0 lá no Mané Garrincha. Bom, ele tem aí apenas 10 jogos apitados na Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Foram 3 na atual edição e na primeira divisão ele aplicou 6 cartões amarelos por jogo, 2 vermelhos e marcou 3 pênaltis. Então é um juiz que dá muito cartão e também tem que tomar cuidado aí, né? Tem que ficar de olho se ele vai dar algum pênalti meio maroto, porque 3 pênaltis em 10 jogos é bastante coisa, é quase um pênalti a cada 3 jogos, né? Então um juiz que parece gostar muito de aparecer. Eu lembro que naquele jogo contra o Capital ele deu muitos cartões amarelos ali desnecessários para os jogadores do Botafogo. O Alex Telles e o Renato Paiva também tomaram cartão amarelo no banco ali, num lance que, assim, não aconteceu nada demais, eles não reclamaram nada demais e o juiz foi bem rigoroso. Bom, falando de retrospecto agora, não tenho o que falar, né? Porque é o primeiro jogo da história entre Botafogo e Mirassol. Então fica aí a curiosidade de que Botafogo e Mirassol vão se enfrentar pela primeira vez no dia de hoje. Vamos ver quem vai ficar marcado aí para a história como vencedor ou se o jogo vai sair com um empate, mas tomara que o Botafogo vença esse primeiro jogo entre as duas equipes, porque vai ser muito importante para a gente passar o Mirassol na tabela. É um confronto direto, como eu falei no início do vídeo. O Botafogo precisa vencer para finalmente entrar no G4 da competição. Vai ser a primeira vez nessa edição de Campeonato Brasileiro, né, no Campeonato Brasileiro 2025, que o Botafogo entra no G4 da competição, se o Botafogo vencer o Mirassol. Então uma vitória fundamental, cara. O Botafogo, para terminar no G4, nesse Campeonato Brasileiro, precisa ter ali 9 vitórias em 3 empates ou 10 vitórias. Para ir para o G6, né, para terminar aí no G6, precisa ter ali 7 vitórias e 3 empates ou 8 vitórias. Então assim, a gente pode começar a nossa caminhada rumo a Libertadores nessa partida. E depois tem o Atlético Mineiro no sábado, um Atlético Mineiro provavelmente reserva entre o mata-mata ali da Sula, voltando da altitude, e depois um Grêmio muito mal, ainda tem um Grêmio que vai ter um Grenal agora no Beira-Rio. Pode perder esse Grenal, a chance é alta. O Grêmio joga o pior futebol do Brasil. Então o Botafogo tem uma oportunidade muito grande de embalar e 3 vitórias, né, na competição, uma sequência de vitórias muito importante que vai ser fundamental aí para a gente continuar forte nessa briga pela Libertadores, mais forte do que nunca, né? Acho que o Botafogo pode de vez acordar aí no Campeonato Brasileiro e dar tranquilidade para o seu torcedor nesse final de 2025, o que não deu até agora. Esqueci aqui de falar do VAR da partida. O VAR do jogo vai ser o senhor Emerson de Almeida Ferreira, da Federação Mineira. Falar agora dos desfalques, dos pendurados da partida e também do artilheiro dessa equipe do Mirassol na competição, que é o lateral esquerdo Reinaldo, jogador velho conhecido aí do futebol brasileiro, muito experiente, atuou pelo São Paulo, pelo Grêmio e tem 10 participações a gol em 20 jogos na competição, então uma média aí de uma participação a gol a cada 2 jogos, que é impressionante para um lateral esquerdo, jogador que bate muito bem falta, bate muito bem pênalti, tem 7 gols e 3 assistências, então assim, Botafogo não pode dar mole, não pode dar as faltinhas perto da área,
que deu no jogo contra o Vasco. Por exemplo, nos 2 jogos, os 2 gols do Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil aconteceram em rebotes de falta perto da área. Bom, vamos agora para os desfalques da partida. O primeiro desfalque do Botafogo é o goleiro Neto, tá? O goleiro Neto se machucou, saiu a notícia no dia de ontem. O Neto teve uma ruptura completa do reto femoral da coxa direita. São 12 a 20 semanas de recuperação. O Neto deve ficar fora aí 5 meses, só deve voltar ali para fevereiro, março de 2026. Ele está fora do restante da temporada, então é um desfalque que vai continuar desfalque aí para o Botafogo até o final do ano. O Bastos, como eu sempre falo aqui, só deve voltar no mês de outubro, teve uma lesão no joelho, já operou, enfim. O terceiro é o meio atacante Jordan Barreira, que está com a seleção colombiana sub-20 para a disputa da Copa do Mundo da categoria. Muita gente não sabe, né? Muita gente pergunta cadê o Barreira, é um caso a ser solucionado, faz aquela brincadeira do Globo Repórter, mas o Barreira está com a seleção colombiana sub-20, inclusive o Botafogo anunciou no mês ali se eu não me engano, no final do mês de agosto isso, mas a galera acabou esquecendo. Bom, o quarto desfalque do Botafogo é o ponta-direita Arthur, teve uma lesão na panturrilha direita, deve voltar no jogo contra o Atlético Mineiro nesse próximo sábado. O quinto desfalque do Botafogo é o Nathan Fernandes, teve uma fratura no antebraço no treino da Seleção Brasileira Sub-20, só deve voltar aí no mês de novembro, e o sexto desfalque é o centroavante Arthur Cabral, que teve um edema ósseo, ainda não tem previsão de volta, mas acredito que não demore tanto quanto o Nathan Fernandes, enfim, o Neto, esses outros desfalques aí, o próprio Bastos, que vão demorar mais tempo, acredito que ele deve voltar aí, e no máximo vou estar aí em 2 semanas. Bom, desfalques do Mirassol, o primeiro e único, né, desfalque é o PH, jogador aí que é lateral direito e tá fora dessa partida. Bom, os atacantes Chico da Costa, Edson Carioca e Gabriel estão voltando para o time titular, tá? Nesse jogo. Então são 3 jogadores titulares que são fundamentais para a equipe do Mirassol, 3 referências técnicas, uma pena que estão voltando justamente para essa partida. E vamos aí para pendurados agora, porque pendurados o Botafogo continua com 5 pendurados, os mesmos do último jogo, né? O Matheus Ponte, o Marçal, o Cuiabano, o Newton e o Montoro, se tomarem cartão amarelo, não enfrentam o Atlético Mineiro no jogo de sábado às 6h30 no estádio Newton Santos. Agora vamos aqui para as prováveis escalações e como as 2 equipes devem jogar. Começando com o Botafogo, é claro, já que é a nossa prioridade e somos o mandante da partida. Léo Link vai ser o goleiro, já que o Neto se machucou e vai ficar fora pelo restante da temporada, como eu falei. Deve ser o titular, inclusive, da posição até o final do Campeonato Brasileiro. Vitinho, lateral direita, nosso titular. Zaga titular também, Caio Pantaleão e Barbosa. Lateral esquerdo, Alex Telles, também nosso titular. Na dupla de volante, existe uma dúvida, tá? Se ele vai de Newton e Marlon Freitas ou Danilo e Marlon Freitas. Danilo e Marlon Freitas que não deram certo juntos até agora, não se entrosaram muito legal, mas eu acho que ele vai insistir no erro, tá? Eu acho que ele vai continuar testando aí os nossos 2 melhores volantes do elenco juntos, então acredito que ele vai de Danilo e Marlon e o Newton comece no banco de reservas, até tirei o Newton aqui da tela. Savarino de meio armador, Jefinho na ponta direita e na ponta esquerda também existe uma dúvida, se ele vai de Montoro ou Santi Rodrigues. Eu acredito que ele vai começar com o Montoro, tá? Porque o Montoro não é titular desde aquele jogo contra o Bragantino. Inclusive, naquele jogo contra o Bragantino ele nem foi titular, ele entrou no segundo tempo. Mas ele não atua desde aquele jogo contra o Bragantino. Então acredito que o David sabe que o time rende mais com o Montoro, precisa dar uma resposta para a torcida, gosta muito do Montoro, então acho que o Montoro vai começar como titular, o Santos muito provavelmente entra aí no segundo tempo, então ele deve ir de Montoro na ponta esquerda e o Cris Ramos, nossa referência lá no ataque, nosso camisa 9, nosso centroavante, já que o Arthur Cabral tá machucado. Bom, time do Mirassol aí, Walter no gol, velho conhecido nosso, né? Adora fechar o gol no estádio Newton Santos, fechou no passado, fechou naquele 1-0 do Cuiabá lá em 2023, ano passado 0-0 com o Cuiabá, inclusive. Goleiro muito campeão aí pelo Corinthians, era reserva do Cássio na época. O Lucas Ramon, lateral direito, a zaga é o João Vitor e o Gemes, o lateral esquerdo é o Reinaldo, como eu falei, ex-Grêmio e São Paulo. A dupla de volantes, Neto Moura, primeiro volante, o Danielzinho joga mais ali de segundo volante. Gabriel, meio armador, jogador revelado no Flamengo, bem conhecido aí do futebol brasileiro. O Negueba de ponta direita, não é aquele do Flamengo, tá? Aquele do Flamengo já se aposentou, esse aqui é outro, mas é um jogador arisco, né? Ligeiro, rápido, então, enfim, o Botafogo tem que tomar cuidado com ele. Características parecidas com aquele do Flamengo, que era uma promessa e não deu certo, né? O Edson Carioca na ponta esquerda, jogador que vem rendendo muito nessa equipe do Mirassol, é um dos destaques, se não for o destaque, junto com o Chico da Costa, centroavante que, como eu falei mais cedo aí no vídeo, centroavante que veio do futebol português e tá fazendo muito gol, é um jogador de área mesmo, então o Botafogo tem que tomar cuidado com ele.
Agora, como as duas equipes devem jogar, eu acho que é muito nítido, tá? O Mirassol deve ficar basicamente aí como eu botei a equipe. Eu acho que o Mirassol não vai dar muito espaço ao Botafogo. Deve ficar no máximo aí um bloco quase médio, tá? Marcando atrás da linha do meio-campo. Um bloco médio para baixo, porque o Mirassol vai tentar jogar nos contra-ataques. Tem uma equipe moldada para isso, principalmente nos jogos fora de casa, com a velocidade, né, do Edson Carioca e do Negueba nas pontas. O próprio Reinaldo é um lateral que já tem uma idade mais avançada, mas tem uma certa velocidade. O Lucas Ramon também. Tem um meio que é muito pifador de bola, né? Com o Danielzinho e com o Gabriel. O Neto Moura é mais de contenção. Enfim, dois zagueiros altos, mas não tão velozes assim como o João Vitor e o Gêmeos. Então, até por isso, o Mirassol não deve estar muito espaço atrás da última linha para não prejudicar os zagueiros. E aí o Botafogo vai ter que subir a linha, vai ter que pressionar o Mirassol no campo defensivo, como o Botafogo costuma fazer nos jogos em casa, né? Geralmente atua no máximo ali em um bloco médio, mas eu acho que amanhã, hoje, né, no caso, o Botafogo deve atuar em um bloco alto, apertando a saída de bola do Mirassol, tentando roubar a bola o mais próximo possível do gol e buscando gol rápido, até um gol rápido para já deixar o estádio Newton Santos naquele clima de que, pô, mudou agora o ambiente, o Botafogo tá ganhando, vamos apoiar, porque se o tempo for andando e o Botafogo não estiver ganhando, a torcida vai pegar no pé. A gente sabe como funciona. A torcida do Botafogo tem essa mania de reclamar muito de alguns lances, até quando a equipe está empatando ali, o jogo está difícil, é uma torcida que é impaciente, com razão, já sofreu muito, né? Então acredito que o David vai tentar dar essa resposta para o torcedor, já que o torcedor está sofrendo bastante nesses últimos tempos, né? Principalmente nesse ano tão caótico. Então o Botafogo realmente precisa achar um gol rápido para tranquilizar o jogo, para poder rodar a bola com mais calma, abaixar um pouco as linhas, marcar ali em bloco médio, ter menos a bola, né? Dar um pouquinho a bola do Mirassol se fizer um gol rápido, e aí o Botafogo consegue sair em velocidade no contra-ataque. Tem o Cristiano, que é até mais rápido que o Arthur Cabral, é conhecido por essa característica, inclusive na Espanha foi muito destacada essa característica dele, lá no Cádiz. O Montoro tem essa velocidade pela ponta esquerda, o Jefinho também pela ponta direita. O Savarino é um jogador rápido, né? A gente sabe que tem uma excelente qualidade no passe. Então o Botafogo pode aproveitar esses espaços do Mirassol caso o Botafogo abra o placar. Não precisa nem ser no início, né? Se o Botafogo abrir o placar ainda no primeiro tempo, o Mirassol vai ter que sair para o jogo no segundo tempo. E aí vai dar espaços para o Botafogo. E aí o Botafogo pode aproveitar esses espaços nas costas dos zagueiros do Mirassol, que não são tão rápidos, apesar de serem bons na bola aérea. São zagueiros altos. É isso, galera. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, que isso fortalece mais o nosso trabalho. A gente agradece bastante. Bota aí nos comentários quanto é que você acha que vai ser a partida e fica ligado que a partir de 6h30 da noite tem a nossa transmissão lá diretamente do estádio Newton Santos, cobertura completinha do jogo. Vamos trazer toda a atmosfera, todo o ambiente do estádio para vocês, trazer todas as informações da partida e em loco. É uma transmissão de botafoguense para botafoguense. Eu tenho certeza que você vai gostar. A gente lê todos os comentários, dá a voz ao torcedor. Então vem junto com a gente torcer para o Fogão buscar essa vitória importantíssima nesse confronto direto no Campeonato Brasileiro. É isso, te espero aqui 6h30 da noite no nosso canal do YouTube, hein? Saudações alvinegras, tamo junto.